Deixa eu só dar um piquinho aqui de áudio só pra eu sincronizar depois, na hora que eu for mexer. Vamos começar em 2, 3. Boom. Começando aqui. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um aqui. Vai ser o terceiro/quarto que a gente tá fazendo. Só revisando até aqui, a gente fez bastante coisa, a gente pegou bastante conteúdo. A gente pegou lá no primeiro lá que a gente viu o que é o mundo Linux, o que é esse bicho morde, esse bicho fala, onde ele vive, tudo isso. A gente viu desde lá da criação, que foi um monte de pessoinhas que não concordavam. Ô, cara, como assim? Como assim você quer fechar informação? Como assim você não quer compartilhar informação? Eles falaram, não, não, não. O que é isso? Uma época onde ter tecnologia, ter esse acesso era algo extremamente complicado. Então a gente viu essa parte, a gente viu a criação do Linux, a gente viu as pessoas se juntaram nisso, as pessoas importantes do movimento de código livre, programa livre, você poder compartilhar o seu programa sem ter que pagar por isso, ou se você pagou, você ter é seu, você poder fazer o que você quiser. O cara que fez o kernel Linux do zero, aquele blocão de comandos, a gente viu tudo isso. No segundo, a gente viu um pouco mais sobre HTML. A gente viu o que era o HTML, a gente viu como que ele roda dentro do navegador. Tipo, pera, o HTML é uma linguagem, né? Ele é tipo que você escreve comandos e o navegador entende. A gente viu aquela diferença que normalmente uma linguagem de programação que você escreve, que ele pega, lê e fala, faça isso, 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 e é isso. A gente viu que o navegador não é bem isso, ele é como se fosse algo, tivesse um nível a mais entre você e o computador. Ele falava, pera cara, não faz isso aqui não, faz dessa forma aqui, eu entendi, eu vou arrumar pra você, mas eu entendi. É o cara que faz o meio campo ali. A gente viu essa parte, a gente viu que o HTML é dividido em tags que abrem e fecham, que separam o conteúdo. A gente viu várias dessas coisinhas. A gente viu que a gente pode pegar algumas tags específicas. Por exemplo, a gente pode pegar, falar, aqui vai ser um texto. Aí a gente chega nesse texto, beleza. Aqui vai ser outro texto. Isso aqui vai ser um título. A gente fala, esse título é vermelho, esse texto é azul e esse outro texto aqui é rosa. A gente pode fazer isso, adicionar cor de fundo, a gente viu toda essa paradinha. A gente vai dar uma revisãozinha disso hoje e a gente vai um pouquinho mais além. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o que é CSS, a gente vai ver o que é responsabilidade do navegador, essa ferramenta aqui que a gente às vezes pode deixar de background, de fundo, e a gente nem percebe. A gente vai ver o que realmente ele é, o que ele faz, porque existem tantos tipos. A gente vai ver sobre acessibilidade, que é algo que pouca gente comenta, mas é algo extremamente importante, tanto pela parte mais para ajudar as pessoas que precisam, o pessoal que tem algum tipo de deficiência, quanto também, se você for para a parte mais egoísta, ranqueamento e desempenho do seu sistema/site. A gente também vai colocar a mão na massa, eu vou mostrar alguns links, a gente vai ver alguns locais onde vocês podem pesquisar em caso de dúvida, quiser fazer alguma coisa, beleza. Como que funciona? Eu vou lá, quero ver, eu vi como funciona, ainda tenho dúvida, aí você chega aí, a gente resolve, mas dá fontes de pesquisa. É isso que a gente vai ver hoje. No caso, quem está mais atrasado que perdeu um dia ou quem está começando agora, a gente vai pegar isso um pouquinho mais depois, vai ser um pouquinho mais complicado, mas a revisão e as aulas que estão gravadas, que eu vou mandar o link depois, vai ajudar. Começar com uma frase aqui. Eu sempre estou querendo começar com uma frasezinha legal. A frase de hoje é genial festejar o sucesso, mas é mais importante aprender com as lições do fracasso. Do Bill Gates. Cara, uma coisa que é muito comum a gente deixar passar é que às vezes a gente erra, seja estudando, que a gente não consegue estudar alguma coisa, não aprender, não consegue entrar na cabeça, cara. Ou às vezes a gente simplesmente
faz algo achando que tá certo e dá muito errado, todo mundo já aconteceu isso com algum de vocês? Vocês não conseguirem aprender alguma coisa? Quem nunca, né? Pô, acontece. Eu mesmo, isso vira e mexe, acontece comigo. Então, a gente aprender do fracasso, aprender do que a gente está errando para poder fazer mais certo. Então, pegar um erro como então não é assim para fazer, do que eu acho que eu vou parar por aqui. Porque lá na primeira reunião, primeiro dia do bootcamp, vocês lembram daquela estatística extremamente alta de desistência que essa área tem? É por causa disso, as pessoas veem erros como um impedimento, uma parede, não como algo bom para você evoluir. Vamos dizer uma coisa, um erro bem sinistro, cara, um erro bem sinistro que acontece com um banco de dados, cara, que rola com qualquer desenvolvedor uma vez na vida. Quando você vai rodar uma query no banco de dados, quando você vai rodar um SQL para poder alterar o banco de dados de alguma forma, onde os dados dos clientes, ou seja o que for, tá salvo, acontece que se a gente não colocar um comando de uma letrinha ali, uma palavrinha extra, a gente pode ir de substituir um cliente, o nome de um cliente para Bill, indo para substituir todos os nomes de cliente para Bill. Com uma pequena palavrinha que você coloca ou não coloca, isso pode dar muito errado. Cara, eu conheço uma porrada de desenvolvedores que já fizeram isso. Eu ainda não fiz isso, mas acontece com tanta frequência que eu já vou ter aquele lembrete na cabeça. Mas, cara, depois que você erra com isso, você nunca mais vai querer errar com isso na vida. Então, da mesma forma, quando você está tentando aprender sei lá, a gente está vendo mundo Linux. Peguei de boa. Aí chegou no HTML, você, como assim? Como que eu escrevo essa coisa? E você não consegue fazer funcionar, não consegue fazer igual ao outro, não consegue fazer ficar bonitinho quando a gente estiver mexendo com os styles, colocando corzinha. Às vezes isso pode ser bem mais pra frente, cara. Ou às vezes pode não acontecer, mas pode acontecer. Então é a gente pegar isso e conseguir seguir em frente, conseguir melhorar com os erros e fracassos. Ah, deixa eu passar pra frente aqui, ó. Beleza. Hoje a gente vai ver CSS. O que a gente tinha visto até agora, a gente tinha visto HTML, que é basicamente, abrir aqui uma abinha, vamos entrar no Google? Quem não gosta do Google? A gente viu HTML, que é isso aqui, ó, que é a gente escrever div para separar uma coisa e ele separar aqui. Então, esse conteúdo fica aqui. A gente viu isso aqui. A gente viu que a gente pode, por exemplo, chegar aqui e adicionar a tag style, a gente pode adicionar isso aqui. A gente pode escrever style background red. A gente pode fazer isso aqui. Beleza. Agora pensa, eu tenho essa div aqui, eu tenho essa coisa aqui, eu tenho essa coisa aqui, ou texto, eu tenho dois textos iguais. Eu vou ter que sempre lá chegar. Esse texto é de tal tamanho, esse texto é preto, esse texto é assim, esse texto é assim. Já pararam para pensar que isso a longo prazo pode ficar muito complicado? Por exemplo, eu tenho esse texto, aí eu tenho esse texto. Vamos aumentar aqui? Vamos aumentar a quantidade. Ó, criar mais uns. Beleza, agora eu tenho 3 textos. Eu vou ter que pegar tudo que eu escrevi do style e colocar ali de novo, cara. Isso não é viável. Aí, o que vem um pouco, o que é o CSS? Por que o CSS começou? Vamos lá do início. No início do HTML, a gente tinha só as divisões, a gente falando, beleza, esse título, aí o navegador falava e colocava um tamanho. A gente vai falar mais da responsabilidade do navegador disso daqui a pouco. Eu colocava sei lá, um subtítulo, ele definia o tamanho e colocava. Eu fazia uma coisa centralizada, eu escrevia center, colocava o que eu queria centralizado e ele ficava centralizado.
Era estático, era preto, era o navegador decidia como que tinha que ser. Vocês já viram aquelas páginas antigonas com uma cor só, com tudo igualzinho, só para um lado para o outro, um monte de tabela, coisas do tipo? Ou tabelas invisíveis que vocês nem sabem que existiam, que era um monte de gambiarra, cara. Porque não tinha nada, era só o navegador. Você escrevia, ele fazia, escrevia, ele fazia. Era muito precário. Então, por exemplo, se eu quisesse que o meu título fosse 25 pixels ponto 1 ou 1 centímetro ponto 5, não tinha. Era do jeito que o navegador queria e se não quer, vai procurar um navegador que te agrade mais. Ou não use a internet. Era assim, era curto, grosso e direto. Então com o CSS é basicamente esse stylezinho aqui que a gente escreveu. Esse stylezinho que a gente colocou ali, que trocou o fundo para vermelho. Isso é CSS. Isso veio para falar, isso vai ter tal corzinha, isso vai ter tal tamanho, isso vai ter tal coisa. É só que ele não veio só com isso. O CSS, basicamente, aqui, ó. O CSS significa é uma cascata de estilos, porque tem uma hierarquia, então, se eu falo que um texto é vermelho, depois eu falo logo em seguida que ele é azul, ele vai ser azul, porque o azul substitui o vermelho. Então é uma hierarquia que vai caindo, cascata. Ele pode ser adicionado dentro de uma tag styling, que é que nem aquela tag que a gente coloca textos e títulos, parágrafos. Ele é uma tag especial, onde o navegador não vai renderizar aquilo, beleza, mas ele vai salvar texto tal tem que ser tal forma. Então ele já vai deixar isso salvo. Então é uma tag especial. E você também pode separar isso em um documento para ficar organizado. Essa aqui é a logozinha do CSzinho bonitão. Vamos fazer um exercíciozinho aqui, um exercício top. Eu vou trocar minha tela aqui do editor para vocês darem uma olhadinha aqui. Espera só um segundo. Deixa eu trocar meu navegador padrão aqui pro Chrome para não ficar abrindo o meu Opera. Belezura. Cadê meu Discord aqui? Trocar janela, tela. Vocês vão me falar se vocês estão vendo a minha tela agora. Belezura, estão vendo? Sim. Então estão vendo a minha tela inteira. Aqui o VS Code, também estão vendo? O Jorge está tendo problema com o Discord dele ali. Deixa eu abrir de novo aqui. Belezura. Qualquer dúvida, gente, vocês podem perguntar no chat ou falar por voz. Eu vou criar um novo arquivo aqui, basicão. Não, Jorge, a gente não tá te ouvindo, mano. A gente vai criar um novo arquivo index.html. Não, vamos colocar um nomezinho legal. Aula 4.html. Beleza. Super criativo. Esse é o nome legal? Imagina um nome que não era. Vamos colocar aqui. Eu vou pegar um templatezinho aqui. Se vocês tiverem as extensões, aqui tem muito mais extensões que vocês precisam, mas se vocês tiverem as extensões que eu pedi para instalar, vocês vão ter isso aqui, ó. Eu recomendo vocês escreverem do zero, mas só para acelerar aqui eu vou pegar isso aqui pronto. Vamos colocar em português. Ó, isso aqui é para falar para o nosso navegador que o conteúdo está em português. Isso ajuda o Google Tradutor a trabalhar mais rápido, os sites que estão buscando português te acharem. Vamos falar que é o TF8, que é a codificação do texto. E vamos colocar aula 4 no título da nossa abinha. Vamos colocar aqui. Olá, mundo, rapidão, só para poder testar. Acho que o microfone de alguém tá... Alô? Oi. Agora a gente tá te ouvindo, mano. Mas tá ouvindo bem ou tá ruim? Tá bem, na medida do possível. Como é que faz aquela configuração para poder sair o áudio melhor? Pra sair o áudio melhor? Cara, eu acho que isso é só no Windows que tem a supressão de ruído. Não, eu acho que aqui também. Cara, eu acho
que é só no Windows e no Mac, eu não tenho certeza. Tinha que ver isso. Mas também tem regular o microfone lá em cima. Tá melhor agora? Não, tá muito mais estourado. E agora? Tá um pouquinho menos estourado. Beleza. É o que temos pra hoje. Não, de boa, cara, dá pra te Não, se entender. ficar assim dá pra ouvir de boa. É, dá pra te entender. É só ficar mutado quando não estiver falando. Beleza. Beleza. O que a gente fez aqui até agora? A gente escreveu o título aula 4. Aqui, ó. Eu vou colocar aula 5. Vocês vão ver que vai atualizar lá em cima. Mas eu vou deixar aula 4. Olá, mundo, só pra mostrar que o textinho tá funcionando. Beleza, vamos fazer uma coisinha legal aqui. Aquele basicão. Fazer um center. Um center aqui. Vamos falar Bootcamp 2021. Centralizou, bonitão. Agora vamos fazer dois métodos aqui. O primeiro, eu vou chegar aqui, tag style, colocar a propriedade style, e vou falar color. Vamos pegar uma corzinha legal? Blue Violet. Eu gosto dessa cor. Beleza. Vamos mudar um pouquinho o tamanho da fonte, mexendo no font size. Vamos colocar 30. 30 é um tamanho legal, 30 pixels. Olha, bonitão. Belezura. A gente alterou o texto, a gente pode trocar o fundo aqui, a gente pode diminuir o tamanho, aumentar o tamanho, trocar a fonte, a gente pode fazer várias coisas. Agora pense o seguinte, e se na minha página eu tiver vários. Vocês lembram que eu tava falando? Beleza, eu não gostei de 30 pixels, gente. Eu não gostei. Eu acho que fica muito grande. E se eu tiver que diminuir 5 pixels de cada? Vamos colocar... Não, 10. Vamos colocar 20. Vocês estão vendo um problema? Vamos colocar 20. Eu vou ter que em cada 20, 20. Vamos voltar pra 30 aqui, só pra ficar grandão, pra ficar fácil pra vocês verem. Então, a gente vai entrar agora numa parte mais de organização. Deixa eu fechar isso aqui. Tem uma tag bem especial que se chama a tag Style. Style, aqui ó. Essa tag Style a gente pode falar pra tal coisa fazer tal cor. Tal coisa, fazer tal tamanho. Então, ao invés da gente orientar a própria tag, a gente chegar aqui, ó, esse texto aqui vai ser com essa cor, esse tamanho, a gente pode chegar e falar tudo que for center vai ter um font size de 30 pixels e vai ter um color desse daqui. Então a gente pode simplesmente tirar esse... A gente pode simplesmente tirar aquele style ali e sair colando center por aqui. E ó, se eu alterar esse daqui pra 20 de novo, ó o que acontece. Se eu alterar pra 90, grandão. Então, a gente ganha um poder gigantesco com isso. Porque a partir de agora, a gente vai começar a organizar mais as coisas, cara. Então, pra quem fez o currículo, tá desde o iniciozinho acompanhando, eu vou pedir pra mostrar depois, se puderem pegar a imagem aí de quem fez e mandar aí no chat enquanto isso, pra gente dar uma olhadinha. Então, a gente ganha um poder gigante com isso, porque a gente principalmente vai ver nessas partes aí que vai ter muita coisa repetitiva. Por exemplo, eu tenho um Bootcamp aqui, é um textinho, é um arquivo que tem
20 linhas. Agora imagina um sistema gigante com milhares de tabelas que você não vai ter que escrever em cada tabela como ela tem que ser. Você só simplesmente fala, todas as tabelas vão ser assim. Então a gente pode fazer isso e, cara, isso dá muito poder pra gente. Imagina que antigamente o pessoal não tinha isso aqui. O pessoal estava limitado a simplesmente, se precisava colocar algo em negrito, um peso de fonte forte, fazer isso aqui. Se queria colocar algo em itálico, tinha que escrever assim. Cara, eu posso simplesmente chegar e falar é bold. Ele coloca em negrito. Então, ao invés de eu ter que colocar um strong aqui, ó, copiar o strong, colocar aqui em volta do bootcamp, colocar com centralizado e não sei mais o que, eu só simplesmente falo, isso tem corzinha roxa, forte e é desse tamanho. Cris, Então, oi. no caso, o style aí, ele tá definindo que todo center vai ter essas características aí que você digitou Sim, aí dentro? todos os centers. Todos os centers. Mas eu posso, por exemplo, trocar isso para H1. Então todos os meus títulos aqui, ó. Então todos agora tirou do center, o center tá normal, mas o meu H1 agora tem bonitinho. Então isso vai ser todos os H1s da página. Entendi. Sacou? Isso dá um poder grande pra gente, porque se a gente pegar aquela listinha de propriedades que a gente tem, pegar a ideia, lembra aquele planejamento que a gente desenhou, que a gente fez uma ideia de o que vai ser? Aquele planejamento que a gente, beleza, eu vou lá e escrevo, tem que ter tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu vou lá e faço um esboçozinho, desenho no papel, no Paint, onde vocês preferirem. Alguns que sabem desenhar, tem até mesa de digitação, de digitalização, tem altas coisas que você pode fazer. Então, com planejamento, que sem planejamento a gente consegue em lugar nenhum, com anotações, com isso aqui, cara, a gente já começa a evoluir. Pro cara que tava lá atrás, mano, isso é muito foda. Então, deixa eu abrir aqui de novo os slides. A gente vai ter uns exemplos mais práticos, mas por enquanto eu só tô exemplificando mesmo. Aí acontece uma coisa. Vocês perceberam que aqui eu coloquei entre chaves isso aqui? Isso aqui é um seletor. Isso aqui é para eu pegar alguma coisa do meu HTML, que o meu HTML só existe para referenciar, é para marcar. Tal coisa está aqui, título está aqui, tal texto está aqui, parágrafo está aqui, botão está aqui. Ele só existe para isso. Por isso que é uma linguagem de marcação. Então, eu com o meu CSS, eu posso usar um seletor e falar tal coisa vai ser de tal forma. Então, aquilo que eu fiz é a coisa que eu quero selecionar, chaves, e dentro dessas chaves eu falo o que eu quero fazer. Isso é um seletor. Então, só revisando rapidão. HTML ele marca para alguma coisa selecionar e pegar. Então, esse seletor eu posso usar desde trocar a corzinha, trocar o tamanho, eu posso pegar para uma linguagem mais avançada de programação, posso falar, esse botão, quando o cara clicar isso aqui, ele vai chegar para o servidor e falar, eu preciso de tal informação, aí ele vai pegar esse aqui, vai pegar outro negócio, vai colocar dentro. Então, esses seletores, junto com o HTML, a gente vai ter uma suíte de coisas fodas que a gente pode fazer. Então, seletores são muito importantes. Vamos fazer um exercíciozinho básico? Vamos aqui, vou fazer aqui com vocês rapidão e a gente já continua. A gente vai tirar por enquanto esse style daqui e a gente vai criar um arquivo aqui do lado, se chama aula 4.css. E todo o nosso style agora, esses seletores que a gente tinha feito aqui, eles vão ficar separados do nosso arquivo. A gente vai começar a colocar eles aqui.
Vamos pegar esse link aqui e vamos no nosso read, colocar ele aqui. Link. Beleza. A gente vai falar que ele é um style sheet, que é um folha de estilo, que é um CSS. A gente vai escrever hell. Beleza. A gente vai escrever style sheet. A gente vai escrever que é o tipo texto CSS e vai falar aonde ele está. Vamos fazer isso agora, galerinha? Bora? Vamos escrever o básico, que é uma div on. Vamos colocar um link e vamos falar que tipo, vamos colocar o href e dentro dessa href a gente vai escrever style.aula4.css, na verdade. É o nome do arquivo que está aqui, ó. No caso aqui ele fala que é style.css, mas a gente pode colocar aula4.css. O nome do arquivinho que vocês criaram. Bora lá? Eita, passei sem querer aqui. Só pra gente fazer esse testezinho e a gente vai começar a brincar um pouquinho de dar corzinha pras coisas. Pronto. Qualquer coisa é só vocês perguntarem aí. Não, a gente não tá te ouvindo, Jorgens. Cara, você tá sem som de novo. No caso, vai ser um pouquinho mais complicado, eu acho que pro... Eita, o Lúcio saiu. Eita, gente, eu nem vi o Lúcio caindo. Mas o Lúcio, eu acho que ele não tá bem não, então... Aí é complicado. No caso, deixa eu ver quem aqui. O Ellen. Ellen, no caso é mais você escrever isso aqui. E depois a gente vai testando. E depois da aula a gente revisa um pouquinho todo mundo junto. Quem quiser ficar. Oi. Aí, a gente tá ouvindo. Tô te ouvindo agora? Sim, a gente tá te ouvindo. Beleza. Tá chiando, hein? Bem baixinho, cara. Lucas, você vai ficar um pouquinho depois? Você tinha falado isso no início? Oi? Eu? É? Ah, não, eu tinha falado que ia fazer a atividade depois que a gente terminasse aqui, né? Ah, A sim. atividade que eu pulei. Tá melhor agora? Que você... Cara, Ah, já dá pra te ver. dá pra te ouvir. Só falar. Beleza. Eu perdi metade da aula aí já. Qual que é o que é pra fazer? Posso botar um... É pra criar um HTML. É pra criar um HTML e importar um arquivo CSS. Ah, tá. Beleza. Essa aula vai ser bem mais teoria, quer dizer, bem mais prática. Eita. Você tá conseguindo ouvir, Ellen? Ellen, você consegue ouvir aí? Tá.
Acho que a lei tá caindo um pouquinho. Gente, quando vocês terminarem aí, vocês me dão um toque, tá? O problema é que o cliente gosta tenso esses dias. Eu já terminei. Esse arquivo que eu vou criar para referenciar, a extensão dele é HTML também? No caso, esse novo arquivo, a extensão dele vai ser .css. Com CSS. Então, é o nome do seu arquivo, .css. A gente coloca o .html para falar que ele é um documento para o navegador ler. E a gente coloca .css para falar para o navegador que ele tem que considerar aquilo como uma tag style. Que nem a gente estava escrevendo a tag style ali. A gente vai colocar esse arquivo só para dizer, beleza. Isso aqui é uma tag style, só que ela está em outro arquivo. Christopher, Oi. é esse aqui que é pra fazer? Espera aí, deixa eu ver sua tela. Gente, quem tiver no PC, se quiser pode compartilhar a tela. Dá pra dar uma ajudinha melhor. Sim, é isso aí. No caso, Lucas tela Lucas. Eita, alguém caiu aí. Lucas tela Lucas, fica me bugando. Tô fazendo aqui, só um minutinho. Se você quiser deixar compartilhando tela, cara, aí todo mundo pode ver. Se você ficar bem com isso, claro. Tá, vamos me expor. Cara, todo mundo tá aprendendo alguma coisa aqui. Eita, eu acho que... Compartilhando. Opa, aí sim. Então, coloquei o link aqui, AirX, né? Eu tô pegando as divisões ainda, tipo, é só espaço, né? Não tem Deixa eu ver vírgula aqui. nessas coisas não, né? Não, por enquanto não tem ponto e vírgula e nem essas coisas não. A gente, terminando isso aqui, a gente vai ver um negocinho legal, porque não precisa ponto e vírgula. Tá carregando sua tela. Aqui. Eu tô vendo as de Georges, mas a sua tá num load. Christopher, Oi. acho que é um micro de alguém que tá chiando, eu acho que é o seu. De vez em quando faz um... Assim? Não, tá chiando mesmo, tipo, meio que pipocando. Cara, eu acho que era o seu. Talvez um pouquinho, tava vazando. A minha já carregou aí pra você? Não, cara, tenta parar de compartilhar e compartilhar de novo pra ver se vai. Vou clicar pra assistir. Tá um loadzinho. Por isso já anotei que eu estou usando tudo bem, Otávio. Belezura. No caso... Cara, eu não sei porque aqui é do Tela Lucas não tá carregando. Cara, deixa eu fazer um negócio aqui. Tenta compartilhar com Tela Lucas de novo. Eu troquei ele de sala. Você não conseguiu instalar o... Otávio, você conseguiu instalar o Lubuntu lá que eu tinha te falado? Aí, agora foi, cara. Bugs. Eu tô vendo. Belezinha, deixa eu ver. Beleza, eu tô aqui. Text bar. Eu não entendi No por que que o caso. meu type tá errado.
No caso, cara, o seu type, ele tem que ser. Quando você for adicionar a tag, ela tem que ter um igual e as aspas. Quando você for adicionar, por exemplo, você adicionou o href, você vai adicionar o name, o content, o próprio style, você coloca sempre o nome do que você quer alterar, igual, e depois as aspas. E aqui eu ponho. Aí você coloca o nome do seu arquivo CSS que você criou. Belezinha. Todo mundo criou aí? Otávio, eu tô utilizando o VPC para Windows 10. Vou fazer o pendrive do Otávio. Do W caiu, né? É, caiu. Acho que a internet tá ruim lá. Uhum. Belezura, tá gravando qualquer coisa. Tá, agora vamos continuar, galerinha. Internet. Tá, deixa eu compartilhar de novo aqui. Deixa eu compartilhar de novo a minha tela. Alguém mandou mensagem no Discord aqui? O Yumi é bem legal. Eu vou mandar o link lá depois de novo no grupo. Aqui, ó, tela. Trocar a janela. Minha tela inteira. Belezura. Vamos lá. Então, aqui a gente fez o que, basicamente? A gente criou uma div, que é um elemento vazio, que ele só existe. Ele não tem nenhuma informação pré-definida e ao mesmo tempo a gente falou para ele pegar todos os nossos estilos e centralizar aqui. Então a gente vê um negócio do navegador. Um negócio muito interessante do navegador. Se eu chegar aqui e falar H1, escrever título, a conexão está muito estável. Só um segundinho. Beleza. Tá, se ela voltar eu abaixo a qualidade um pouquinho do áudio. Minha voz vai ficar meio robótica, mas vai dar. Beleza, e se eu adiciono um título aqui, vocês vão ver que tem esse título. Ele tem esse tamanho, ele tem essa fonte, ele tem esse peso de fonte padrão, ele fica sempre pro canto. Se a gente for abrir o nosso, clicar direito em inspecionar e abrir nossas ferramentas de desenvolvimento aqui, vocês vão perceber uma coisinha bem interessante. Estão vendo que ele já vem com algumas coisinhas aqui, um H1 e já um font size, uns margem. Vocês estão percebendo? Suspeita, né? Então, aí a gente vem a parte do navegador. O navegador, por padrão, o que é o navegador? Qual que é a responsabilidade dele? É aqui que a gente vê uma coisinha legal. A responsabilidade do navegador. O navegador, ele não é só um carinha que vai pegar, fazer seus favoritos, não. O navegador, ele tem um motor de renderização, ele vai ter que fazer esse texto aqui, ele é como se estivesse renderizando um filme, desenhando alguma coisa pra você, com cores, com formas, o pingo do i. Se a gente fizer uma animação bonitinha, se a gente fizer corzinha, se a gente fizer qualquer coisa, ele tá fazendo isso pra gente. Ele é como se fosse um kit de várias coisinhas reunidas, de várias tecnologias. Da de renderização para texto, renderização para imagem, carregar vídeos de milhares de formatos de vídeo que deve ter por aí. De fazer cálculos complexos, como, vamos dizer que um sistema online de uma calculadora científica, ou talvez o cálculo do peso na Terra. Ele vai ter tudo isso dentro dele. Então, ele vai ter o negócio do HTML,
Ele vai ter a parte de JavaScript, que é a parte de programação. Ele vai ter um sistema de rede. Ele vai ter análise de performance. Ele vai ter uma porradinha de coisas dentro dele. E uma das responsabilidades dele, além disso, é ele definir a web. Ele definir o que a web está vendo. O navegador é como se fosse um óculos que está tampando a sua visão. Você está vendo através dele, mas você não está vendo exatamente o que você veria se você tivesse sem óculos. Para quem usa óculos e tira ele, você não consegue ver nada. É como se a gente precisasse dos óculos para ver, e os óculos que a gente está usando são que vão definir o que a gente está vendo. Então, o navegador, se for mal feito, ele pode desde exibir textos com problemas até não conseguir abrir coisas por nenhum motivo. Então, a gente entra numa coisa. Um site em um navegador é diferente de outro navegador. Então, isso pode acarretar vários problemas que a gente vai ver mais pra frente, mas uma das principais coisas é, por ele ser esse óculos, por ele ser essa primeira visão que a gente vai ter, ele vai definir várias coisinhas. Então ele vai falar, o texto está em linha, o texto tem tal fonte, tem tal coisa. Então, esse H1 aqui pode não ser o mesmo H1 de outro navegador. Ah, mas de onde ele tira isso? É ele que decide te falar, ah, beleza, o H1 vai ter 100 pixels de altura por padrão e é isso aí. Não. Ele vai consultar uma organização que se chama W3. W3. O que é a W3? O que ela é? O que ela é? A W3 tem esse W3 School que vocês podem achar aqui. A W3 basicamente regulariza, eu estou falando de forma bem genérica, mas basicamente eles são a internet, de certa forma. Eles chegam e falam, olha, eu acho que a gente tem que padronizar isso. Então ele fala, tal título tem que ser de tal forma, tal coisa tem que ser de tal forma. Ah, o H1 vai ser um título assim, o H2 vai ser um título menor e tal. Ele dá dicas, ele geralmente é bem genérico, ele especifica algumas coisas, mas ele só faz isso, ele não realmente cria aquilo, ele só fala, tem que ser assim. Aí alguns navegadores, principalmente o Chrome, da parte da Google, eles seguem quase tudo. Eles falam, beleza, mas tal coisa eu acho que não tinha que ser assim não. Aí eles, não, mas tem que ser assim. Aí a Google fala, não, é assim. Enfim, isso cria, atualmente a gente tem duas versões que eu diria da internet, que tem a versão mais open source, hipster, mais aberta, abraço, amor, que é a Mozilla, e tem a versão Chrome, tem a versão Google. Porque, vocês já ouviram falar do Opera, por exemplo? Sim. Já ouviram falar do Brave? Não, Talvez. Deixa eu ver algum outro navegador aqui. Alguém conhece algum outro navegador aí? Edge. Edge. Vocês conhecem o Edge? Vem com Windows 10. Conhece? sim, aham. Esse daqui. Microsoft Edge. Então, e se eu contasse que todos eles são o mesmo navegador? Sabiam disso? Como assim? Todos eles são o Google Chrome. Eles são uma skin do Google Chrome. Eles são só uma capa em cima do Google Chrome. Então, basicamente, hoje em dia, se eu for da forma mais... Tem Internet Explorer, mas o Internet Explorer a gente não fala muito dele. Ele fica no cantinho da sala. Tem a Mozilla e o Google. Só existem esses dois. Porque o Google Chrome... Você lembra que ele define essas coisinhas? A Google fala, é de tal forma, de tal forma. Vocês lembram disso? Uhum. Então, a Google tem outras coisas que ela faz da forma dela e ela faz muito bem da forma dela. Por exemplo, o Google Chrome, ele é um monstro de desempenho, ele é horrível nisso. Ele consome muito computador, mas ele é muito bom, ele é muito rápido. E a Mozilla, ela faz da forma dela algumas coisas. Então, por exemplo, a forma que o texto é renderizado no Mozilla Firefox, que é renderizado no Chrome e nos clones dele,
usa uma coisa chamada Chromium. Chromium. Que é basicamente, vocês já viram esse íconezinho em algum lugar? Sim, antigamente no Linux só tinha ele, né? Não tinha o Sim, Chrome mesmo, né? ele é o Chrome. Ele é o Chrome, é a versão open source do Google. Tipo, a gente aqui tem a logar na conta do Google, a gente tem pesquisas, coleta de dados, tudo. Eles tiram tudo isso e fazem uma versão nua e crua só com o motor do Chrome. Então, tem aplicações que usam o Chrome, por exemplo. Cara, vocês devem conhecer um tal de VS Code, Discord, Slack. Conhecem? Vocês conhecem esse nosso queridinho aqui? Já ouvi falar no VS Code, já ouvi falar já. Então, ele é um Chromium rodando VS Code. Ele é a versão do Chrome. Por isso, cara, o Chrome tem em todos os lugares. Ele faz isso muito bem ao ponto de eu... Vocês estão conseguindo ver minha tela inteira? Sim. Então ele consegue ir muito bem desde rodar um site, rodar uma aplicação, ou rodar uma aplicação desktop. Isso aqui tem muito mais coisa por trás, mas basicamente isso aqui é um Chrome. Então, cara, a Google ela faz isso muito bem. E a gente vai ver diversas coisas, porque isso é bom, porque isso é mal, porque se uma empresa inteira controla a internet, ela simplesmente pode falar, eu vou desligar. Imagina se a Mozilla morre. Sei lá, eles falam, a gente desiste, vamos adotar o Chrome também. Pronto, cara, tirando o Internet Explorer, que ninguém fala dele, que ele tá lá no cantinho da sala, só vai existir a Google. E ela pode simplesmente... Vocês lembram que ela é amiguinha da W3? Fala, beleza, vamos fazer igual aqui? Vocês lembram disso? Ela simplesmente pode falar, então, cara, não concordo mais não. Ela pode falar que, por exemplo, o input, que é aquele campozinho, vocês lembram do input? Assim, vamos ver alguma coisa bem bizarra, tipo input. Vamos falar aqui, ó. Input tipo password, que é aquele inputzinho que a gente conhece. Vamos dizer que ela pode falar que se ela quiser, ela pode pegar todos os dados que estão nesse input e ficar para ela, dentro dos termos de serviço, ou simplesmente falar que, sei lá, a sua senha vai ser sempre visível. Ela não pode ficar mais escondida. Ninguém mais vai ter liberdade de não mostrar. Às vezes tem alguém do seu lado, você está tentando logar no sistema, a pessoa vai ter que ver. Então, esses são exemplos bizarros, mas se a gente tirar esse equilíbrio que tem por aí, pode algo assim acontecer. Ou coisas mais avançadas, coisas que a gente nem vai ver só quando chegar a afetar a gente. Então, isso foge um pouquinho, mas a gente está aqui, ó. Basicamente, a responsabilidade do navegador, que a gente tem que sempre lembrar, tanto que quando a gente vai desenvolvendo como uma questão mais filosófica da parada, o navegador ele está aqui para pegar o que o W3 no caso, ou quem for na época, pegar, implementar, renderizar e fazer isso funcionar. Ele não está aqui para mais do que isso. E sim, tem dois tipos de algumas coisas que mudam de um navegador para outro. Então, se você, por exemplo, está fazendo um site, se você não colocar o CSS, que eu vou falar disso já já, ele basicamente vai ser um site com um navegador, e em outro navegador vai ser outro site. Então, é algo que é bem interessante a gente ver. Por exemplo, o lugar onde eu trabalho facilita, no caso. Se você abrir ele em vários navegadores, a gente consegue dar uma limpadinha nessas coisas do navegador, mas mesmo assim, você ainda vai ver que ele é diferente. Tanto no Google Chrome, quanto no Firefox, quanto no outro lá que é o da Apple, qual que era o nome? O Safari. E olha que o Safari ainda é o WebKit, quer dizer, é o Chrome ainda. Ele ainda tá rodando o Chrome ali, mas eles ainda mudam um pouquinho. Belezura. O que a gente vai fazer agora? Voltando aqui pro nosso negocinho, a gente tem um título aqui. Aí a gente vai... Quer dizer, a gente tem uma div aqui, que é a div que eu pedi para vocês criarem.
ela vai ter uma class chamada on. Vocês lembram que até agora a gente referenciava o nome da tag? Então era o center, era a div, era o h1. O que que acontece? A gente pode ter um momento que a gente quer fazer isso aqui, ó. Que a gente vai ter, por exemplo, eu vou chegar aqui, vou escrever div, que eu quero que ela tenha de largura, quero que ela tenha 500 pixels. E eu quero que de altura ela tenha 500 pixels também, um quadradinho. E o background, eu quero que seja... Vamos pegar o blue e white, eu gosto dessa cor. Beleza, recarregar. Pera aí, eu importei meu arquivo aqui. Ah, pera aí, eu não importei meu arquivo ainda. Eu vou criar uma tag style aqui rapidão. Só pra gente testar uma coisinha aqui, pra ficar mais fácil pra vocês verem. Mas é pra escrever dentro do arquivo CSS. No caso, a div, vocês estão vendo aqui que as minhas duas divs aqui, ó, cada uma tá com uma cor. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Tá lá. Então cada uma tá com uma cor. Mas parece uma div gigante, porque a gente tá pegando as duas divs aqui e a gente tá mandando as duas ficarem com essa altura e as duas terem a mesma cor. Então, se eu quiser trocar uma cor pra blue, eu vou acabar trocando das duas. Aí vem a classe. A classe, isso aqui, que é mais uma propriedade parecida com style, ou por exemplo, name, que é basicamente igual, aspas. Aqui que entra isso. A classe, ela serve pra gente poder criar ainda mais uma subdivisão, uma especificação ainda maior. Eu não quero só uma div que tenha texto, eu quero aquela div ali. Então, pensa o seguinte, se eu trocar aqui por ponto, que significa é uma classe, e o nome da classe, olha o que vai acontecer. Beleza. Agora, se eu... Vamos duplicar isso aqui rapidão. Só lembrando, no caso de vocês aqui vai ser dentro desse arquivo, mas para não ficar trocando de aba assim toda hora, eu vou escrever na tag style. Beleza, agora, se eu pegar esse one e trocar para to, então eu tenho one e o to, colocar red aqui, o que vai acontecer? Então, eu consigo especificar o que eu quero mudar. Então, vamos lá. Se eu tenho um texto e eu tenho um subtexto e os dois são uma div, ou são um H1, ou estão dentro de um span, eu posso especificar pela classe e falar, eu quero exatamente aquele ali. Ou eu quero todos esses aqui que tiverem um one. Por exemplo, um exemplo bem legal é... Vamos lá. Div título. Sub. Vamos colocar... Essa aqui vai ser tipo título. Espaço a gente sempre coloca um tracinho assim. Tipo sub. Vamos aqui. Tipo título. Beleza. Vamos falar que ele vai ser um font size de 50. É um título grandão. E ele vai ter uma cor, color, que para especificar a cor, ele vai ser brown. Aí a gente vai fazer algo parecido aqui para o nosso sub. Tipo sub. Tem um, fiquem atentos a S maiúsculo, S minúsculo, isso faz diferença. Acontece muito de, por exemplo, aqui ó, vou deixar tudo minúsculo aqui, só para poder ficar bonitinho. Acontece muita gente colocar algo maiúsculo aqui na classe e ali em cima escrever minúsculo. Aí não, simplesmente não funciona. Vamos colocar 20 aqui, vai ser
black. Beleza, olha algo legal que a gente pode fazer. Vamos colocar um HR aqui para dividir. E olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Pá. Então eu posso ser título 1, título 2, título 3, título 4. Então, são vários títulos, são vários textos, conteúdos aleatórios. E eu tô usando a classe, ao invés de ter que escrever um monte de style por aí, eu só falo tipo título, tipo sub. Aí eu falo o que que é o tipo título, tipo sub, e beleza. Então, aquele site gigante, tipo... Aqui, ó, o site que eu tô usando do Google Docs. Esse texto, que eu coloco a setinha em cima, ele fica assim, que fica o fundinho. Quando eu coloco a seta aqui, o botão azul fica azul mais claro. Quando eu coloco a minha seta aqui e o cursor muda, isso tudo é uma classe, cara. Isso tudo é uma classe. Então, ao invés de eu ter que especificar cada coisinha exatamente como ela tem que ser, eu faço uma genérica e coloco assim. Vocês entenderam até aqui? Dúvidas? Tá de boa, por Não. enquanto. Tudo Acho. tranquilo. Eu gosto bastante do Opera. Eu tenho que usar o Chrome para o trabalho, mas o Opera ele me atende bastante. Aqui, ó, colocar o nosso navegador aqui. Então, Essas classes e esses tipos, oi. eu não sei se eu posso fazer essa comparação. Mas é como se lá nos metadados lá, é como se eu estivesse declarando a variável, tipo assim. Tipo no Python, por exemplo, você declara a variável, aí depois você só referencia ela. Sim, é bem essa ideia mesmo, a ideia de Eu sei classe. que não é a mesma coisa, mas eu acho que a ideia é mais ou menos essa, né? Sim, Pra não ter que ficar repetindo ela. basicamente eu coloco uma fonte universal de verdade e falo, todos os títulos são dessa forma. Aí eu chego em todas as divs, todos os elementos que eu falo e falo, olha pra lá pra cima e olha aquilo ali. É tipo uma fonte universal da verdade, centralizada para uma coisa. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar num projetinho legal aqui. Eu quero sugestões de vocês. Algo simples, que nem o currículo. Vamos lá, alguém me dá uma ideia aí de alguma coisa pra gente fazer agora? Eu quero, tipo, a ideia seja espontânea. Eu quero fazer algo aqui acontecer. Bora lá. Que tal nós Não, criar um vamos botão? ver. Um botão? É. Boa, um botão. Gostei da ideia. Coisa simples e direta. Alguém tem mais alguma aí? Bora aí. Um botão rapidão de fazer. Um Jeff, cardzinho com botão. um cardzinho com botão. Gostei demais dessa ideia. Gente, depois se vocês quiserem dar uma também, bora lá. Ah, vamos criar um cardzinho com botão aqui. Pagar meus negocinhos que eu fiz aqui. Aqui, ó, vou criar Lembrando, eu tô escrevendo dentro da tag style só pra ficar mais fácil pra vocês poderem ver. Tudo que a gente escreve... Como ficaria na outra? Eu tenho que colocar style na outra No caso na outra seria só colar aqui, ó, escrever, direto, né? diretão. Mas aqui eu tô escrevendo dentro da style só pra ficar mais fácil de ler, porque senão eu vou ter que fazer aqui, eu mexo HTML e tal. É mais fácil para leituras de vocês. Eu vou pegar uma tag chamada button. Ela é literalmente um botão. Vamos escrever click me. Um botãozinho. Vai lá, Botãozinho lindo. Vamos colocar uma classe aqui. Vocês podem colocar tanto sem acento, botão, como vocês podem tentar escrever em inglês. Isso, button. Beleza? Uma dica que eu dou aqui pra vocês é, vocês querem escrever em inglês, escrever uma palavrinha, uma classe assim, chega aqui e simplesmente fala
é botão. Assim, ó. É botão. End button. Vocês podem pegar a traduçãozinha e colocar aqui. Lembrando que o espaço é sempre um traço. Então fica a dica aí. Então, is button. Vamos lá. Ponto, porque é uma classe, então a gente tem que usar ponto. A gente não pode só escrever a gente pode escrever button, mas vai ser todos os botões. A gente quer só o que tenha is button. Is traço button. Chaves para começar a digitar os comandos. Então, a gente tem várias propriedades que a gente pode fazer aqui. A primeira, que eu gosto, é uma opinião minha, eu gosto de tirar a borda. Porque o navegador, por padrão, vamos fazer o seguinte aqui, vou colocar aqui embaixo. Vamos aqui, fechar isso aqui. Por padrão, o navegador ele pega um monte de coisas pré-definidas e aplica, certo? Eu não gosto, por exemplo, da borda. Border, eu tiro none. None significa nada, nenhuma. Eu não gosto de borda no meu botão. Depende do botão também. Mas vamos dizer que eu quero tirar a cor de fundo. Por enquanto eu vou colocar none também. Tirar o background. Pronto. Agora o nosso botão é só isso. Beleza. Então aqui primeiro a gente vai começar a resetar o botão, tirar as coisas do botão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente estiver mexendo no elemento é tirar as coisas que a gente não quer. Eu gosto de quando ele seleciona, fica com esse pretinho. Legal. Mas vocês perceberam que não parece muito bem um botão isso aqui? Eu clico, mas até aqui parece um texto, eu posso selecionar. Vamos mexer no cursor do mouse. Eu gosto demais de mexer. Vamos colocar um cursor pointer. Ó. Agora eu já tá o cursorzinho apontando a setinha. Cursor pointer é legal. Vamos criar um botão para salvar algo. Vamos trocar esse texto aqui para salvar. Sempre colocar aquela exclamação marota. Acho que eu vou trocar essa cor aqui. Vamos colocar um green. Eita, green. Ah, mas o texto tá muito esquisito com o botão, não tá? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar a cor do texto. Lembra que color é para trocar a cor de texto? Vamos pegar o white. Legal. Vocês estão percebendo que o botão tá muito apertado, tá tipo, assim? Vamos adicionar uma margem interna. Pra gente pegar tudo que tá em volta e espremer ele pra dentro, a gente coloca pending. 15 pixels. Eu quero que ele empurra pra dentro 15 pixels. Não, é muito, né? Vamos colocar 10. Já ficou legal. Oi. Acho que nesse ponto aí do CSS é bom. Não sei, mas eu acho que é bom ir um pouquinho devagar pro pessoal ir pegando, familiarizando com cada dessas palavras. Cada coisinha. Gente, eu tô correndo aqui por cima, mas depois eu vou voltar e ir explicando cada coisinha que eu fui adicionando aqui, tá? Por Pra exemplo, mim, não. é bom dar uma revisãozinha. No caso, por exemplo, eu quero pegar o botão geral e eu quero border radius. Eu quero mexer, tipo, nas pontas. Eu quero que tenha 8 pixels. Quero que ele arredonda 8 pixels. Ele dá uma arredondadinha. Então aqui, ó, só pra comparar, vamos criar um botão normal aqui, ó. Normal. Pra comparar. Isso aqui que o navegador coloca como padrão, e isso aqui é o nosso. Então o que que acontece? Agora voltando. Oi. Já deu uma encontrada ali em relação ao padrão. Dá pra dar uma diferença. Isso aqui vai da nossa criatividade, depende do botão, depende do que é pra fazer. Então, por exemplo, a gente tem aqui
a gente adicionou uma classe, porque a gente quer que todos que tenham essa classe assim, apliquem o nosso estilo. A gente depois especificou a classe com um ponto, porque é uma classe. Toda vez que você escrever classe, quiser chamar ela para poder mexer em alguma coisa, a gente tem que colocar um ponto. Beleza. Agora que a gente já selecionou, a gente falou para o navegador, eu quero todos que tem essa classe, eu vou especificando. Eu quero mudar algumas coisas, porque por padrão ele já adiciona essas coisas, a gente consegue ver aqui, ó. Então, eu chego e falo, eu quero que o texto seja branco. Eu quero que o fundo, os dois tipos de fundo, ele pode ter dois tipos de cor, dependendo do navegador. Então a gente sempre chama background color e o background. Então, eu quero que a cor seja dessa cor. Aí depois eu falo, eu quero tirar a borda, esses negocinhos aqui. Se eu deixar, ó. Depois eu quero especificar o cursor. Eu quero falar que ele é pointer. Eu quero falar que ele é text, por exemplo. Olha o que acontece. Aí fica com o símbolozinho de texto. Então, eu posso ir pegando essas coisinhas, essas propriedades. Vocês lembram uma lista gigante que eu tinha passado de propriedades? Que eu mandei lá no WhatsApp? Vocês chegaram a ver? Sim. Deixa eu só perguntar, Oi. esse background color, background, qual a diferença dos dois? No caso, não tem muita diferença. Basicamente, um tem mais prioridade que o outro, mas os dois alteram a cor de fundo. Então, por exemplo, eu posso pegar red, aí ele vai substituir. Aí ele anulou. Vai dando o mesmo, é o que vier por último é o que vai Ah. mandar. Vocês lembram que no início eu falei que era por cascata? Tipo, uma cascata. Cascata. Vocês lembram que no início eu falei que era uma cascata, algo que vai caindo? Assim? Então, o que tiver primeiro vai passar, aí o que tiver por último é o que vai continuar, porque o por último vai estar na frente, vai ser o que vai estar lá no final. Então, o fundo é vermelho, aí depois ele chega, o fundo é verde. O fundo é verde, foi o último a falar, então ele ganha. Então em cascata, tudo vai de cima para baixo, o que tiver por último prevalece. Da mesma forma que se eu colocar vários backgrounds aqui, o próximo background vai prevalecer. 2 backgrounds, o último prevalece. Então por isso que é uma folha de cascata, vai caindo. Conseguiu entender? Aham. Beleza, gente. Então, a gente vai... Não tem como eu explicar cada propriedade. Por isso que tem aquela lista lá. Por isso que vocês vão ter que praticar muito. Criar... no caso de George usou um pouquinho, criar um botão. Mas por mais bobo que seja criar um botão, vocês viram? Um botão, cara, um botão. É um botão. Você clica, ele não faz nada. É um botão. Por mais simples que isso seja, cara, o mais possa parecer... É o que você está praticando. Você está praticando a cor de fundo, você está praticando a cor do texto. O cursor, você pode aprender a fazer os negócios mó legalzinho com isso. E se vocês vierem aqui e eu passei lá o link do site, vocês vão ter todas as listas. Vocês podem clicar nesse Try It Yourself e ele vai te jogar numa telinha com o código já pronto. Assim. Vocês podem, tipo o VS Code, testar. Aí ele te mostra como você tem que escrever para chegar em tal resultado. Então isso é algo muito importante. Vocês têm que praticar. A de hoje, mais tarde e amanhã, que é onde vocês vão fazer sozinhos, a parte mais importante é praticar isso aqui. Alguns vão ter facilidade com isso aqui, tipo, absurda. Outros não vão conseguir entrar isso na cabeça, mas isso é uma parte muito importante da gente ter. Porque com isso aqui, o HTML e CSS é a base da base de tudo. Pra gente continuar mais pra frente, por exemplo, começar a mexer com linguagem de programação, que é o nosso JavaScript, que faz coisinhas tipo... Quando eu clicar no botão, faça isso aqui.
por exemplo. Quando a gente for mexer nisso, a gente tem que entender o que, que a gente está mexendo para poder ir para frente. Todo mundo entendeu até aqui, gente? Foi um pouquinho corridinho, expliquei um pouquinho rápido. Não, deu pra pegar legal. Agora, isso que você falou por último, a ação do botão, aí já é JavaScript, Aí já é certo? JavaScript, certo? Mas, por exemplo, Legal. algo que a gente vai ter que mexer. Como que. Uma coisa que a gente não vai ver agora, mas é uma ideia. O mindset. Vocês lembram que eu falei do mindset da primeira aula sobre o básico? Tipo, mudar a forma que a gente pensa? Pensa o seguinte, uma forma lógica. Como eu vou mandar um botão realizar uma ação, como falar com o meu servidor, como fazer um cálculo, se eu não sei qual botão tem que fazer isso? Vocês estão entendendo onde está chegando o negócio aqui? Então, eu preciso marcar o que é um botão, depois eu preciso marcar o que é um botão, depois eu marco especificamente o botão, então esse botão pode ser diferente desse, e depois eu tenho que pegar a ação e colocar com a referência, colocar é aquele ali que vai fazer tal coisa. Então, essa é a ideia que vocês têm que colocar na cabeça. A gente vai fazendo de pouquinho, a gente vai praticando e sempre tentando pensar, beleza, cara, esse botão tem que ser renderizado, então ele está dentro do body. Se ele estiver aqui fora, ele não vai ser renderizado. Beleza, eu quero deixar um botão verde, mas eu tô lembrando de especificar qual botão que eu quero. Se eu quero um verde e um azul, eu tenho que especificar qual que é verde e qual que é azul. Então a gente tem que pensar logicamente para levar as coisas tipo a um fim. Coisas legais que dá pra gente fazer. O botão aqui, a gente pode no início deixar ele assim, mas a gente pode ir evoluindo com altas propriedades. Por exemplo, eu posso, agora eu vou fazer um pouquinho rápido e eu explico depois de novo. Eu posso colocar 120px, eu posso colocar 5, eu posso chegar aqui e colocar, por exemplo, que o peso da fonte, eu mostrei isso no grupo lá, é bold, por exemplo. Eu posso chegar e falar que text transform, posso falar que ele é uppercase, eu posso deixar tudo em maiúsculo. Eu posso adicionar outras coisas também, padrões que a gente tem de texto dentro do nosso botão. Text decoration, eu posso falar que ele tem underline. Então, a gente tem todas as coisas que a gente podia mexer lá. Por exemplo, se eu chegasse numa div e falasse que eu quero que o texto seja negrito e que esteja tudo em maiúsculo, eu posso a mesma coisa, falar do texto que está dentro do nosso botão como o próprio botão em si. Então, basicamente, eu posso desmanchar esse botão até ele ser uma div. Os elementos são todos maleáveis, eles só dão o começo. Eles só dão esse iniciozinho aqui. Então esse botão tem tal aparência, ele é de tal forma, ele é de tal coisa, mas como a gente vai moldar ele é do nosso jeito. Certinho, galerinha? A gente vai praticar um pouquinho aqui, fazer algumas coisas. Mas agora é mais livre. Se vocês quiserem ir testando algumas coisas, eu no caso aqui, quem quiser sair pode sair, quem quiser continuar eu vou mostrar mais algumas coisinhas legais. Mas basicamente por hoje a gente encerrou, tudo bem? Eu vou mostrar algo Bora legal fazer um aqui, sisteminha. fazer um sisteminha aqui top. Eu vou mostrar algo legal. Vocês já viram esse card aqui? Vocês já viram um card design? Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Todo mundo já viu um cardzinho básicozinho para mostrar informação. Vamos lá, cadê? Um card, por exemplo, um negocinho, fundinho, título, subtítulo. Vamos fazer um card aqui. Vou apagar aqui meu CSS. Uma dica, se vocês não quiserem, tipo, saber melhor,
é um pouquinho irritante, mas vocês podem colocar o texto em cima assim, ou seta em cima do texto, clicar em MDN e ele vai abrir a documentação explicando aquilo. Fica a dica. Vamos fazer um cardzinho, algo básico para exibir informação. Vamos falar que isso aqui vai ser o nosso card. Beleza. Isso aqui vai ser o nosso título. E esse aqui vai ser o nosso card de texto. Beleza. A gente vai fazer um negocinho aqui, classe, isso aqui vai ser a nossa página. A página é algo genérico, é só para falar, isso aqui é o nosso site. Então vamos aqui, ó. Página. Eu vou mandar ele ocupar 100% da largura que meu navegador pode renderizar. A gente vai vir aqui, ó, a página. E a gente vai mandar ele ocupar 5% da altura que o nosso navegador pode renderizar. Então aqui, ó. Ele vai ocupar esse espaço aqui, ó. Isso é só para deixar ele grandão mesmo. Geralmente a gente não usa isso. Então agora, vamos fazer o nosso card em si. Vamos puxar o card aqui. Vamos falar que ele vai ter 220 pixels de width, que é a largura. E vamos dizer que ele vai ter 300 de altura. Vamos colocar um background aqui, cola, só pra gente conseguir enxergar ele direito. Aqui, ó, nosso cardzinho. Ó, a gente vai querer que ele pareça com isso aqui, ó. Beleza. Já tá uma forma legal. Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar uma bordinha arredondada de 5 pixels, que ele vai dar uma arredondadinha de leve. Beleza, eu posso colocar mais 500. Se eu arredondar demais ele vira um círculo, mas eu vou colocar só 5 por enquanto. Beleza. Eu vou colocar, por exemplo, vamos adicionar uma bordinha para poder ficar um pouquinho mais bonitinho. Se a gente for entrar aqui, ó, vamos ver a referência da MDN. Aparentemente não tem esse MDN. Borda CSS. Vamos olhar aqui na W3. Então, a borda faz isso aqui, ela coloca bordinhas. Ele dá uns exemplos aqui, que tem tipos de borda. A gente pode ver aqui. Vou deixar esse site aqui, ó, pra vocês, se alguém quiser dar uma lida. Oh, ficou mó bonitão isso aí, cara. Vou até fixar aqui, ó. Boa, Jeff. Então a gente vai colocar uma bordinha. A gente tem que falar o tamanho, a grossura dela, pode ser tipo gigante. Aqui, ó. Sólido, que eu quero uma cor normal, não quero transparente. Então pode ser uma borda gigante ou pode ser uma borda bem discretinha. E por último a gente pode especificar a cor. No caso eu vou querer black, preto. Vamos colocar o background como branco, para ficar bonitinho. Vamos agora pegar o nosso card título. Card título e vamos começar a mexer no nosso texto. Vamos colocar aqui por só teste título.
texto. Belezinha. O nosso título a gente vai mexer no tamanho. Font size. Vamos colocar 30 pixels. Vamos pegar o nosso texto. Vamos colocar a fonte size 20 pixels. Tem que ser menor no texto, né? Beleza, já está criando forma. A gente pode, por exemplo, agora, vocês estão vendo que isso aqui está muito colado? Esse, no caso aqui, ó. Gente, lembra sempre de usar a ferramenta de desenvolvimento, ela tá aqui para ajudar. A gente pode ver o tamanho certinho, ó. Tá vendo que o título tá muito colado ali? Vamos chegar e dar, por exemplo, uma margem interna, que é o padding, de 8 pixels. E já deu uma expandida. Então aqui, ó, se a gente for ver o título de novo, ó, ele tá com aqueles nossos 8 pixels, que é o verdinho. Já tá mais afastado. O título está muito perto do texto. A gente pode chegar para o título e simplesmente falar margem. Ele vai ter uma margem embaixo, que é bottom, de 10 pixels. A gente vai testando. Por exemplo, se 1 pixel ficar pouco, a gente aumenta para 2. A gente vai testando. A ideia é testar. A gente não usa valores, é esse, não muda mais. A gente vai testando para ver até o que fica melhor. Beleza, a gente pode falar que o nosso título, por exemplo, ele vai transforme, ele vai sempre ser em uppercase, vai ser sempre em maiúsculo, para dar um destaque. Beleza? Uma coisa que a gente pode fazer aqui, mas antes de eu continuar, vocês estão tendo uma pegada aqui do que está acontecendo? Estão conseguindo? Sim, até por enquanto sim. Sim, tá tranquilo aqui. Belezinha? Alguém, quem tá sem microfone aqui, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Cara, a gente não tá te ouvindo agora. Agora ficou bem robótico. E agora? Muito, muito melhor. Tipo, 1000 vezes melhor. Belezura. No caso aqui, ó. A gente já tá fazendo algo legal. Então, resumindo, é a gente saber separar o nosso HTML, um dentro de outro, que tá dentro de outro, que tá dentro de outro. Saber colocar a classe, então, se eu quero que eu possa ter vários cards aqui, ó. Então, eu saber usar a classe para eu poder reutilizar. Então, agora tem 2 cards, eu posso ter título. É saber a gente colocar as classes e saber reutilizar isso aqui tudo. Vai chegar momentos que a gente vai querer fazer coisas, por exemplo, centralizar, que é alinhar. É o que mata muita gente. Então, eu tenho opções, que é esse display flex aqui. A gente vai ver isso melhor, que na próxima aula a gente vai se aprofundar mesmo. Eu tentei correr aqui para poder, na próxima, a gente ficar só para mexer com isso. Então, a gente vai ter display flex, que a gente consegue, por exemplo, tirar tudo de uma coluna gigante, que é de cima para baixo, e colocar tudo tipo uma linha, por exemplo. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Até aqui foi uma coisa bem bobinha. A gente entendeu um pouquinho melhor do que é CSS, como separar o arquivo, para que a gente usa ele. Ficou claro para todo mundo para que a gente usa o CSS? Ficou tranquilo. Sim, Ficou claro, apesar de eu ter colocado aqui na style para a visão de vocês, ficou claro essa separaçãozinha aqui? Sim. Belezura. Quem quiser ficar aqui um pouquinho... o Otávio está digitando.
Beleza, Ô, então. Christopher, Oi. manda lá o CSS novo, tu vê? Aqui, ó. Eu vou. Eu vou pegar isso aqui tudo e vou mandar aqui no Discord. Eu vou mandar em anotações. Eu acho. Fica melhor, mais organizadinho, não? Ah, o Discord ele tem suporte pra gente escrever código aqui dentro. É só falar o tipo de código que você quer escrever e colocar com 3 acentos. Assim. Aqui. Aí eu vou separar meu CSSzinho aqui. Prontinho. Tá aqui em anotações, se vocês quiserem copiar, dar uma olhadinha, melhor. Basicamente, gente, foi algo bem simples. Eu fui bem corrido hoje para tentar conseguir explicar tudo isso para a próxima a gente conseguir dedicar mais. Eu recomendo fortemente, cara, agora a gente tá começando a, tipo, subir a escada, subir a montanha. Então eu recomendo amanhã, principalmente, e hoje, vocês praticarem bastante isso. Tentarem pegar, por exemplo, o Jorge zoou um pouco, mas falou também, fazer um botão, cara. Fazer um cardzinho. Isso aqui é um card, é um pouco mais complexo, mas um botão. Fazer um botãozinho, por exemplo. Aqui, ó, esse botão. Olhar para esse botão aqui que vocês estão vendo e tentar replicar, ou esse outro botão aqui, ó. Então, é vocês navegarem por aí, tentarem reproduzir essas pequenas coisinhas. E eu até pegar projetos que a gente já começou, por exemplo, lá do CV. Do CV, que eu acho que todo mundo lembra que quem fez ou quem fez outro projetinho parecido. E a gente pegar isso e tentar dar aquela evoluidinha nele, usando classes, usando essas novas coisas que a gente viu aqui. Ah, acho que ninguém teve mais nenhuma dúvida, não? Acho que ninguém Por pôs- enquanto, não. Por enquanto, não? Deixa Por eu... enquanto, eu acho que não. Por enquanto, não. Aí. Tá com a mão pra na massa. É, Quebra a daqui... cabeça pra ajustar o que você falou pra colocar no projetinho que eu tava falando. Isso aí, galerinha. Vou pausar a gravação aqui que já tá grandona.